Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te adoramos e te glorificamos de todo o nosso coração. Em mais um momento, meu Pai, de oração e de louvor e de gratidão diante de Ti. Senhor que é autor e consumador de nossa fé, nosso baluarte, nossa alegria e fortaleza. Quero te adorar, Senhor, e te bendizer, te pedindo que possas nos ajudar, Senhor, a vencer os nossos próprios desejos, a vencer, Senhor, as coisas que podem nos levar a pecar contra Ti e ofender Tua santidade. O Senhor é Deus de perfeição, Deus de pureza, Deus de santidade, Senhor que estás acima de todas as coisas. É um privilégio, Senhor, poder falar contigo. É um privilégio orar, é um privilégio te bendizer, é um privilégio te exaltar e manifestar nossa alegria de ter o Senhor como nosso Deus. Bendito és em tudo que fazes, perfeito és, justo és, tremendo és, glorioso és. O Senhor está acima de tudo, de todos. O Senhor governa céus e terra. Nada foge ao teu controle. E nós nos sentimos protegidos e agraciados por pertencer a um Deus tão sábio, puro e bom. Por isso, nesta oportunidade, queremos te apresentar a cada ouvinte deste trabalho, Senhor, a cada um que acompanha e que conosco também ora e clama a Ti por suas necessidades e carência, e que inclui esta oração em favor de outros, Senhor, que precisam de ajuda, filhos, filhas, parentes chegados de longe, amigos, parceiros, trabalhadores, aquele, Senhor, que se envolve e que procura de alguma forma participar, Senhor, da vida dos outros através do amor e da graça. Muito obrigado, Senhor. Triunfa sobre nós, triunfa sobre nossos inimigos e nos ajuda, Senhor, a fazer o que é justo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, 3 de dezembro de 2025, estamos a 28 dias de mais um ano terminando. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento, ou melhor, como Jesus é mencionado nas cartas gerais. Aqui tem uma frase que não apareceu. O subtema na primeira epístola de João, Jesus é retratado de várias formas, com ênfase em sua natureza divina e humana, e em seu papel como sacrifício expiatório, propiciação e também como advogado. O autor descreve para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenham vida eterna. Visão geral, parte 1. Nosso versículo de ouro diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Verdades Inquestionáveis diz assim: a primeira carta de João ensina que a vida eterna envolve a luta contra o pecado, a crença em Jesus e a obediência aos mandamentos de Deus. Deus é amor. A carta enfatiza que Deus é amor e que o amor ao próximo é uma prova do amor a Deus e de que conhecemos a Cristo. Muito bem. Nossa leitura do assunto diz assim: o que era desde o princípio e o que ouvimos e o que vimos aos nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos
e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é uma mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 10. É uma palavra linda, uma palavra gloriosa, uma palavra reveladora, uma palavra que transita em nosso coração com toda liberdade e que deve transitar no seu coração também. Muito bem, na epístola de 1 João, ela aborda a perigosa disseminação de influências apóstatas dentro da igreja. Aconselha os membros a não se associarem com as trevas, mas permanecerem em segurança na luz do Evangelho. O estudo de 1 João pode ajudar os alunos a melhor identificar falsos ensinamentos sobre Jesus Cristo e, se seguirem o conselho de João, estreitar seu relacionamento com o Senhor e permanecer na verdade. Além disso, o estudo deste livro, desta carta, pode ajudar a entender o grande amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos, o qual ele manifestou ao oferecer seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício por toda a humanidade, incluindo todos nós, né? Não tem como não estarmos inclusos. O autor da epístola de João, ou da primeira carta de João, era testemunha do Salvador ressurreto, o que certamente se aplica ao apóstolo João. 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4 e capítulo 4, verso 14. Quando e onde foi escrito? Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito. Esta carta provavelmente foi dirigida no final do primeiro século depois de Cristo. Embora João tenha passado grande parte de sua vida na Palestina, aquela região se tornou hostil para os cristãos. E os judeus, após a destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo. A tradição sustenta que João deixou a Palestina para viver em Éfeso. Se esse for o caso, é possível que ele tenha escrito a carta em Éfeso, por volta de 70 a 100 depois de Cristo. Os principais aspectos de como Jesus é retratado inclui a palavra da vida eterna. João começa a carta afirmando que Jesus é aquilo que era desde o princípio. Ele diz, e aquilo que era desde o princípio e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Essa frase aqui é linda demais. Aquilo que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A Bíblia diz, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Vimos a sua glória. Realmente os discípulos tiveram um privilégio imensurável de andar com Jesus e de contemplar as operações de Jesus, os milagres, os anúncios da verdade do Pai, também a manifestação do reino, as grandes manifestações de operação, de libertação dos oprimidos, como aquela mulher que chegou e sua filha estava miseravelmente endemoniada, aquele pai que chegou com seu filho Régulo, que era jogado no fogo e na água para morrer, e Jesus libertou. Aquele gadareno que estava há muitos anos longe da família, opresso por cerca de 6.000 demônios. E Jesus foi lá e libertou de maneira gloriosa. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue. É muitas coisas maravilhosas que Jesus operou. E ele diz tocar porque Tomé só creu depois que ele meteu a mão no lado de Jesus, depois de ter olhado as suas chagas nas duas mãos e nos seus pés, onde entraram os pregos da crucificação. E ele disse: Deus meu e Senhor meu. Foi aí que Jesus disse: tu creste porque tu viste? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então está na sua mão, na sua vida, na minha vida, crer no Filho de Deus e tentar tocar no Filho de Deus através da sua palavra, do louvor e da adoração. O Filho de Deus, a divindade de Jesus é um tema central. A carta sublinha repetidamente que Jesus é o Filho de Deus. A crença nessa verdade é fundamental para a comunhão com o Pai. 1 João, capítulo 2, verso 23, e capítulo 4, verso 15 e verso 5 do capítulo 5. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Quem crê nele tem a vida, quem não crê nele, infelizmente, a vida de Deus não está na vida da pessoa. O sacrifício expiatório e a propiciação. Jesus é apresentado como o único meio da reconciliação entre Deus e o homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, verso 2 e capítulo 4, verso 10. Isso significa que Jesus fez um sacrifício na cruz e aplacou a ira de Deus e providenciou a redenção. E isso por si só manifesta a grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do derramado sangue inocente, da atitude, do propósito, da disposição do coração de Jesus de se entregar por nós, de nos substituir na cruz do Calvário, tirar a maldição que estava sobre nós e o pecado que tão de perto nos rodeava, para nos dar uma saída através dele sendo a porta, dele sendo a porta do curral das ovelhas, dele sendo o autor e consumador da fé, dele sendo o nosso pastor por excelência, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é muita coisa boa aqui nessa carta. Hoje nós estaremos só dando o geral, né? Amanhã estaremos entrando um pouco para verificar nos versículos essa veracidade. Ele é o advogado justo. Para as pessoas que pecam, Jesus é o intercessor, o advogado junto do Pai que é justo. 1 João, capítulo 2, verso 1.
Ele oferece perdão e restauração da comunhão com Deus como base em sua justiça perfeita. Nós não somos justos, ainda que tentemos fazer todas as coisas corretamente, mas não vamos alcançar o estado de justo. Esse estado só é providenciado através do sacrifício de Jesus. Ele fez um sacrifício perfeito, não pecou, não abriu sua boca para trazer dificuldade para que o sacrifício fosse feito. Assim como a ovelha que estava ali à mercê do seu dono para que fosse imolada no lugar dele, assim também nós, através de Jesus, podemos desfrutar desta graça, desta salvação, desta libertação que Jesus veio nos trazer. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a luz do mundo e o justo, aquele que não pratica injustiça, aquele que não oferece, não barganha, aquele que não se corrompe, aquele que não participa das coisas ilegais, aquele que não se autofavorece em detrimento de ninguém, aquele que não se põe do lado do errado contra o justo, e nem do lado do justo contra o errado quando este justo estiver errado. Jamais ele deixará de ser o que ele é. Ele nunca mudou. Ele foi ontem, ele será hoje e eternamente. Ele é hoje e eternamente. Jesus é descrito como a luz que ilumina todos e os que o seguem não andam em trevas. 1 João, capítulo 1, verso 5 e 2, verso 8. Ele também é chamado de o justo, em 1 João, capítulo 2, verso 1, por causa da vida dele sem pecado. Também manifestado em carne e sangue. Os deuses deste século, eles foram inventados pelos homens. Eles foram criados de uma mente que muitas das vezes é sagaz, uma mente que tende a enredar as pessoas. Jesus, diferente de qualquer Deus ou de qualquer filho do Deus grandioso e altíssimo, Jesus não foi criado por ninguém. Jesus era no passado com Deus, no princípio ele era Deus, ele estava no princípio com Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos N palavras aqui para dizer que Jesus é tudo para a gente. É oportunidade, é a salvação, é a compaixão. Jesus é o nosso perdão. Manifestado em carne e sangue. A carne enfatiza a realidade da encarnação de Jesus que veio através da água e do sangue. 1 João capítulo 5, verso 6. Refutando a ideia de que ele era apenas um espírito, porque a sua divindade se separou de sua humanidade na crucificação. Né? Aqui, o que nós podemos ver é que na separação do corpo ali de Jesus, Jesus ele continuou vivo, desceu até, segundo Pedro, nós falamos isso anteontem, ele desceu até as regiões mais inferiores, e ali a Bíblia diz que ele falou aos espíritos em prisões, aqueles espíritos de que antes do dilúvio ou durante o dilúvio acabaram perecendo. Mas Jesus era pregado tanto por Noé, o Cristo era pregado tanto por Noé, como também por Enoque. E aquela geração não era inocente. Aquela geração tinha o prazer em casar, dar-se em casamento, ter a diversão, mas praticaram uma violência implacável. Por que será? Por que será que o pecado nos leva à violência, nos leva ao afastamento, nos leva ao distanciamento das pessoas, nos leva à destruição do casamento?
nos leva à falta de perdão, nos leva a desejar o mal e a desgraça dos outros. Por que será? E a violência, ela tem seus níveis, né? Nível 1, 2, 3. E o nível máximo seria quando nós resolvemos tirar a vida do outro em vez de dar nossa vida pelo outro, como Jesus deu. Jesus deu a vida por nós. E tiraram a vida de Jesus por ódio, por inveja, por porfia, por desejo maligno, por motivações espirituais e por motivações de medo da perda, que foi o caso de tanto do Herodes quanto de Pilatos, que por medo de perder o cargo, resolveram lavar as mãos. É triste a gente pensar nessa situação, mas infelizmente aconteceu. Manifestada em carne e sangue. A epístola de 1 João oferece uma visão robusta de Jesus como o Deus homem, né? O Deus que esteve na terra através do homem, através do corpo do homem. E a sua limitação mostra que ele foi plenamente realizado. Jesus comeu, Jesus cantou, que a Bíblia diz que eles cantaram hinos quando estiveram na ceia, e quantas vezes eles não cantavam. Eu fico imaginando uma cena de Jesus cantando com seus discípulos na beira do rio, navegando, porque eles não tinham outra coisa para conversar. Então eles adoravam a Deus, cantavam. Já pensou Jesus cantando com seus discípulos hinos, salmos ao Pai Celestial? Como não era estar com Jesus? Parar, sentar na relva, como ele mandou colocar de 50 em 50, organizado no dia da multiplicação dos pães. Como não era ouvir Jesus? Porque a Bíblia diz que quando a mulher samaritana foi anunciar Jesus, o Cristo, para os seus compatriotas de Samaria, que eles vieram, eles ficaram tão admirados que eles disseram: mulher, já não é pelas palavras que tu nos disseste, porque agora nós vimos o autor da vida. Né? Eles viram, ouviram e creram. Isso para nós é algo maior, maravilhoso e glorioso, porque Jesus é essa visão robusta do poder de Deus. Ele é a exata imagem do Deus Todo-Poderoso. E ele realizou plenamente, ele cumpriu plenamente a sua missão. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele não desobedeceu o Pai, mas ele se propôs a fazer algo e cumpriu. Quantos de nós precisamos dessa mesma atitude? Quantos de nós precisamos ter atitudes de fidelidade, de honra? Quantos? Muitos param no caminho, muitos desistem, muitos não persistem, muitos se deixam levar, muitos se acham que podem acreditar plenamente que podem viver de pequenos pecados ou de que não, Deus não se interessa, não está afim. Deus não vai se deixar levar. Eu creio. Tomara. Isso é muito bom que aconteça em nossa vida. Como diz o salmista: Senhor, não leve em conta meus dias passados. Não leve em conta os meus pecados cometidos. Né? Por quê? Porque se ele levasse em conta, não havia ninguém que pudesse se salvar. E o discurso poderoso que ele teve contra os ricos da sua época faria com que todos acreditassem que Jesus veio só para os pobres. E não foi verdade. Jesus veio para a humanidade toda, né?
cujo propósito era revelar o Pai amoroso, provedor da sua salvação e vida eterna através do seu sacrifício. Veja aqui que o Pai amoroso, que provê a salvação para uma humanidade perdida, que traz a vida eterna. Se a gente for falar nessas palavras aqui, fosse explicar, primeiro amoroso, depois provedor da salvação, que não é provedor só das coisas materiais, dos milagres materiais, não. Ele é provedor de uma salvação eterna, cuja glória foi Jesus Cristo quem conquistou para nós, cujo sacrifício foi perfeito. Ele derramou sangue inocente e se dispôs a assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, que Deus te ajude, me ajude a me converter, a você se converter, buscar a face do Senhor, ter Jesus como teu advogado, aceitar o sangue derramado em seu favor, ter Jesus como luz e como justo, ter Jesus como um sacrifício expiatório perfeito por nossa vida, ter Jesus como Filho de Deus, acreditar na sua divindade, ter Jesus como a palavra da vida eterna, aquele que traz para nós a esperança de um dia habitar com o Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Que Deus nos ajude, ajude sua vida, sua história, sua família. Creia em Deus, se aproxime de Deus. Eu não sei quando, que hora você vai ouvir esse áudio, ouvir esse vídeo, mas que Deus te ajude, que Deus triunfe na tua vida, nos teus negócios, que Deus te socorra para a glória do seu santo nome. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti. É justo te glorificar, é justo te bendizer, é justo manifestar nossa gratidão a um Deus tão perfeito e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Para nós, Senhor, é um privilégio de honra poder bendizer o Teu santo nome e te exaltar na beleza da Tua santidade. E que beleza é essa, meu Pai, tão gloriosa. Pensar na grandiosidade de quem é o Senhor, pensar o Senhor chegando perto da gente com a Tua luz gloriosa e falar como falaste para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Como deve ser ouvir a sua voz, a voz mansa, suave, porque o Senhor é um Deus de suavidade e de socorro presente. A tua palavra diz que o Senhor é tão presente que a gente pode se aquietar, a gente pode confiar, a gente pode soltar o cabo da nau, tomar os remos nas mãos e navegar com fé no Senhor. É uma segurança que o Senhor traz para a nossa vida, é uma certeza de uma salvação perfeita, de ser alcançado pelo Teu agir, pelo Teu milagre, da nossa libertação, Senhor. Quero te agradecer pelas pessoas que ouvem, que escutam, que oram, que dizem amém, que falam contigo, que se derramam diante de Ti, que abrem seus corações e que admitem que sem o Senhor elas não são nada, meu Pai. Olha para aqueles tão duros de coração, que às vezes são até perversos, Senhor. Olha para esse Senhor que só pensa em si, só pensa, Senhor, em gastar, só pensa em se divertir e aproveitar a vida sem sequer, Senhor, se propor a dar o seu melhor para Ti e para a humanidade em sua volta. Senhor, quero te agradecer nesta hora, te bendizer com toda a força do meu coração, te pedir em favor desta família, seja ela lutada ou não, estes sentimentos de dores, de tristeza, de aborrecimento,
porque as coisas não caminham conforme a gente quer, meu Pai. E muitas vezes a gente acaba se tornando inconveniente diante da tua face. Mas o Senhor é autor e consumador de nossa fé. Nossa esperança viva de uma promessa que jamais deixará de existir sem que se cumpra. Então, muito obrigado, meu Pai, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Mestre, meu Guia, meu sumo pastor. Que o Senhor dirija a minha vida, meu lar, minha história, meus filhos, que o Senhor abençoe meus cunhados e cunhadas, meus irmãos e irmãs, meus primos, meus sobrinhos, meus amigos, meus irmãos em Cristo, e também a todos que nos pedem oração, Senhor, para abençoar a sua loja, a sua empresa, para abençoar, Senhor, a sua história, para abençoar o seu dia a dia, para abençoar, Senhor, abençoar. É esse o desejo de cada coração. Por isso, nesta hora, recebe minha adoração, minha gratidão, meu louvor. Que esses lares sejam inundados de Ti, Senhor. E que a mentira não tenha ocasião na nossa vida, mas que prevaleça a sua história, seu querer, sua vontade. E que todos bendigam o Teu santo nome, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Assim, Senhor, permanece conosco. E mais uma vez abençoa meus irmãos, os doentes que estão, Senhor, sem saída para a sua vida e para a sua história. O Senhor sabe como livrar, o Senhor sabe como guardar, o Senhor sabe como proteger, o Senhor sabe como ajudar, o Senhor sabe como ressuscitar aqueles que estão presos, Senhor, no pecado, que precisam de Ti. Recebe minha adoração e gratidão, em nome de Jesus.